Vamos ver a nossa segunda parte da revisão. A aula deveria ser no Meet, né? Mas devido a problemas técnicos, foi gravada e está aqui no YouTube. Então, qualquer dúvida, podem me tirar pelo WhatsApp, mesmo que seja fora do horário de aula. Vocês já fazem isso, né, frequentemente, mas nesse caso, especificamente, podem tirar dúvidas fora do horário de aula, porque a culpa não foi de vocês, nem minha, né? Foi da internet. Então, vamos lá. Essa segunda parte da revisão, ela vai abranger o quê? Vai abranger do capítulo 4 e do capítulo 3, tá? E o slide não quer passar. Passou. Vamos lá. A primeira questão fala que a viga é sustentada por um pino em C e por um cabo de ancoragem AB de aço A36. Se o cabo tiver um diâmetro de 5 milímetros, determine quanto ele estica quando o carregamento distribuído, esse carregamento distribuído aqui de 1,5 kN, age sobre o tubo. O material ele permanece elástico, certo? Então, a gente quer saber quanto que esse cabo estica. E que incógnita seria que a gente está procurando? A gente quer saber o alongamento desse cabo, certo? Então, antes de saber o alongamento, a primeira coisa que a gente precisa determinar é que força que está atuando aqui nesse cabo AB, certo? Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre. A gente tem um pino fixo, então temos duas reações no ponto C. Essa carga distribuída vai ser o quê? 1,5 vezes 3 e fixa aqui no meio, certo? Ela vai estar posicionada aqui no meio, então vai dar 4,5. E o FAB, que a gente não sabe quem é, está inclinado um ângulo de 30 graus, certo? Então, vamos lá. Para a gente achar esse FAB, nem precisa achar o CX e o CY, só fazer o somatório das forças em relação ao ponto C. Então, vai ser 4,5 vezes essa distância, que é 1,5, negativa, porque é no sentido horário. E o FAB, a componente X, não realiza momento em relação ao ponto C, já a componente Y realiza. Então, vai ser FAB seno de 30, certo? Seno de 30 vezes toda essa distância, que é 3 metros, certo? Então, FAB, seno de 30 vezes 3 metros. É só essa FAB aqui, essa componente Y, certo? Então, aí a gente acha quem que é o FAB. O FAB dá 4,5 quilonewtons, certo? Só que a gente não quer saber o FAB, quer saber o alongamento da barra. Como que a gente acha um alongamento? O alongamento a gente consegue determinar por meio da equação de deformação, epsilon, vezes o comprimento inicial, certo? Então, comprimento inicial a gente tem? Não tem, mas tem como descobrir. Como? Pitágoras, a gente sabe que é 3 metros, sabe que forma 30 graus, e aí a gente consegue descobrir o comprimento AB pelo cosseno, certo? Cosseno de 30 vai ser igual a 3 sobre o tamanho AB, certo? LAB. Então, LAB vai dar 3,46 metros. Só que a gente não tem um epsilon. A gente consegue descobrir esse epsilon? Consegue. Por quê? Pela lei de Hooke, certo? A gente consegue aplicar a lei de Hooke e acha esse valor de epsilon. O E é o modo de elasticidade. A gente sabe que o modo de elasticidade para o aço A36 é 200 vezes 10 a nona, ou seja, 200 gigapascal. E o epsilon é o que a gente quer saber. Esse sigma a gente não tem, que é a tensão normal, mas tem como a gente descobrir, certo? Porque a gente tem a força atuando sobre o cabo e tem o diâmetro do cabo. Então, o sigma vai ser a força de 4,5 kN dividido pela área do cabo, a área da seção transversal do cabo. E aí a gente chega nesse valor de tensão. Tendo a tensão, tendo o E, a gente consegue achar o epsilon, certo? O epsilon vai dar 1,146 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetro. Tendo o valor de epsilon, a gente vem cá nessa equaçãozinha e aí substitui. Substitui o comprimento, LAB, que a gente calculou pelo cosseno, e substitui o epsilon,
que é a deformação. E aí a gente obtém um alongamento, 3,97 vezes 10 na menos 3 metros, ou seja, aquele cabo se alongou 3,97 milímetros, ok? Dúvidas? WhatsApp? Vamos lá, segunda questão, gente. A figura mostra o diagrama tensão, deformação, cisalhamento, ou seja, diagrama tensão, deformação, cisalhamento, para um aço liga. Se o parafuso de 6 milímetros de diâmetro, feito desse material, for usado em uma junta sobreposta, determine o módulo de elasticidade E a força P exigida para provocar o escoamento do material. Considere o coeficiente de Poisson, que é aquele Vzinho grego, igual a 0,3, certo? Lembrando que o coeficiente de Poisson é adicional, ou seja, ele não tem dimensão. Como a gente quer esta força capaz de provocar o escoamento do material, e a gente tem essa tensão de escoamento, certo? Essa daqui é a tensão de escoamento, e eu quero a força? Simples. Tensão é o quê? Força sobre área. A tensão de escoamento, quem é? 350 megapascal. E a área? Eu tenho o diâmetro. Do diâmetro eu consigo facilmente achar a área. E aí a força é de 9,996 quilonewtons, certo? Então, a partir da aplicação dessa força de 9,9 quilonewtons, esse material, esse parafuso, ele vai começar a escoar, certo? A segunda parte da questão pede para determinar o modo de elasticidade. Lembram que existe também uma lei de Hooke para a tensão cisalhamento. Então, ao invés do E, cadê a setinha? Ao invés do E, a gente tem o G, certo? Então, essa lei de Hooke para a tensão cisalhamento diz o quê? Diz que a tensão cisalhamento é igual a deformação por cisalhamento vezes esse G. O que é o G? É o módulo de elasticidade por cisalhamento ou módulo de rigidez, certo? Então, a gente sabe quem é o tal, sabe quem é a tensão por cisalhamento, e para essa tensão de cisalhamento, a gente tem que a deformação é 0,004, certo? E a gente consegue achar o G facilmente, ok? Desse G, a gente consegue achar o epsilon não, o E. Como que a gente consegue achar o módulo de elasticidade a partir do G? Pela fórmula que relaciona os três coeficientes. O coeficiente de elasticidade de cisalhamento e o Poisson, coeficiente de Poisson, certo? A gente tem o Vzinho, o E e o G. Então, se a gente tem um valor de G, temos o coeficiente de Poisson, que foi dado aqui, certo? É só substituir e a gente acha o módulo de elasticidade, que dá 227,5 gigapascal. Então, para esse material, esse é o módulo de elasticidade, certo? Então, vamos para a próxima. Um bloco cilíndrico curto de bronze C86-100, com diâmetro original de 38 milímetros e comprimento de 75 milímetros, é colocado em uma máquina de compressão, certo? Então, a gente tem um corpo de prova, temos um bloco cilíndrico curto e de bronze, certo? E é colocado numa máquina de compressão. Não sei se vocês já viram a máquina de compressão, ela vai comprimir, como o próprio nome já diz, aquele material. O diâmetro original dele era 38 milímetros e o comprimento original dele era 75 milímetros. E essa máquina ela vai comprimir esse corpo de prova, esse bloco, até atingir um comprimento de 74,5 milímetros. Então, a questão pede para determinar o novo diâmetro do bloco e dar o coeficiente de Poisson de 0,34, certo? Então, a gente tem o diâmetro inicial, tem o diâmetro final, tem a altura, o comprimento. Desculpa, gente, a gente tem o diâmetro original e tem o comprimento original e o comprimento final. E a questão pede o novo diâmetro, certo? E também dá o coeficiente de Poisson. A gente sabe que
que esse novo diâmetro a gente consegue a partir de quê? A partir desse alongamento, certo? Desse deltazinho. E esse alongamento a gente consegue achando a deformação. Mas como que a gente acha a deformação? A deformação em X? Pela deformação em Y, certo? A gente tem um comprimento dele inicial e tem um comprimento dele final, a gente consegue achar quanto que ele deformou, certo? Qual que é o epsilon dele na direção Y. Qual que é a fórmula do epsilon? L menos L0 sobre L0. Comprimento final menos inicial sobre o comprimento inicial. O final 74,5 e o inicial 75. E aí a gente chega nesse resultado aqui, 6,667 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetros. Negativo, porque é negativo, porque ele diminuiu de tamanho, certo? Ele foi comprimido, então por isso esse valor negativo. Mas, e com esse alongamento em Y, como que a gente consegue achar o alongamento em X? A gente consegue achar pelo coeficiente de Poisson. Por quê? Porque o coeficiente de Poisson, ele é a razão entre essas deformações em X e essas deformações em Y, certo? Então, ó, a gente tem, cadê o setinho? A gente tem que é um coeficiente de Poisson. Achou o epsilon Y, ou seja, achou a deformação em Y. Tem como a gente achar a deformação em X, certo? É só substituir. Coeficiente de Poisson 0,34 e o epsilon Y para cá. A gente substitui e acha o epsilon x, acha a deformação em x, que é 2,2667 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetro. Por que deu positivo, gente? Porque, obviamente, esse diâmetro vai aumentar quando esse corpo é comprimido, certo? Só que a gente não quer só a deformação, a gente quer o alongamento dele, né? Desculpa, a gente não quer só a deformação, a gente quer o comprimento desse diâmetro, o tamanho desse diâmetro final. Então, tendo essa deformação em x vai ser o quê? Diâmetro final menos diâmetro inicial sobre diâmetro inicial, certo? Temos a deformação, a gente substitui aqui. O diâmetro final eu não sei quem é, menos o diâmetro inicial, certo? Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega que o diâmetro final vai ser 38,0861. Ou seja, vai aumentar bem pouquinho, mas aumenta. A diferença é bem pequena, provavelmente pouco visível a olho nu, certo? Mas aumenta. Então, vamos lá. Para a terceira, acho que é a terceira. Se tiverem dúvida, já sabem, né? Ah, não, acho que vamos para a quarta. Vamos lá. Esse vídeo tá sem edição, tá, gente? Porque eu tô errando e tô corrigindo. A carga de 4 kN deve ser suportada pelos 2 cabos verticais de aço, para os quais a tensão de escoamento, a tensão de cisalhamento para escoamento é 560 megapascal. Se os comprimentos originais dos cabos AB e AC forem 1.250 milímetros e 1.252,5 milímetros, respectivamente, determina a área da seção transversal de AB para que a carga seja compartilhada igualmente entre os dois cabos. O cabo AC tem área de seção transversal de 13 milímetros quadrados e o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal, certo? Então, aqui a gente tem um peso, um bloco, uma carga, e tem 2 cabos sustentando essa carga. E a questão fala que essa carga ela deve ser distribuída por esses 2 cabos igualmente. Então, o que a gente sabe disso? Que o FAB e o FAC, eles vão ser iguais, certo? Vão ter a mesma força, já que a distribuição é igualmente distribuído, certo? Então, vamos lá. Se a gente fizer esse diagrama de corpo livre, a gente vai ter 4 kN para baixo, que é a carga, e TAB e TAC para cima. Somatório das forças em Y igual a 0, TAB mais TAC menos 4 igual a 0.
TAB mais TAC igual a 4, e como elas devem ser distribuídas uniformemente, ou seja, as duas têm que ter a mesma carga, TAB igual a TAC. Então, para TAB ser igual a TAC, cada uma tem que valer 2 kN, certo? Isso aqui é questão, não pede só isso, a questão pede o quê? Para determinar a área da seção transversal de AB, certo? Então, como que a gente determina essa área? Lá pela fórmula do alongamento, a gente consegue relacionar os alongamentos e determinar essa área da seção transversal de AB. Como a gente faz isso? Ó, se eles estão igualmente carregados, essa deformação deles, esse alongamento deles tem que ser igual, certo? Então, o alongamento de AB, desse cabo AB, que antes media 1.250 milímetros, vai ser igual ao alongamento do cabo AC, que antes media 252,5 milímetros. Só que, para eles manterem o mesmo alongamento, o alongamento de AB tem que ser o alongamento de AC mais 52,5, certo? Consegue entender por quê? Para eles se manterem iguais, a gente tem que pegar o 1.250, tirar daquele outro alongamento e sobrar os 52,5 milímetros. Então, o AB ele tem que crescer além do alongamento AC, os 52,5 milímetros de diferença que eles tinham anteriormente. Então, vai ser alongamento AB igual ao alongamento AC mais 2,5 milímetros, certo? Que eles tinham de diferença anteriormente. E aí a gente substitui. O que é a fórmula de alongamento? TL sobre AE. T a força, né? A gente já calculou que é 2 kN. Comprimento inicial dos cabos, um tinha 125 milímetros e outro tem 125,25 milímetros, certo? A área AB, a área que eu quero, a área AC é dada na questão, tá? A área C, ela é dada na questão, é de 13 milímetros. Substituímos o E e somamos com 2,5 milímetros de diferença. E aí fazemos essas continhas e chegamos a esse valor, certo? Então, a área de AB é 3,65 milímetros quadrados, ou seja, uma área bem menor que a área do AC. Deu para entender, gente? Esse é um pouquinho mais complicado. Então, me perguntem, tá? Vamos para o último. Esse acho que vocês já fizeram bem parecido. Se não foi esse. Então, vamos lá. Duas barras feitas de materiais diferentes são acopladas e instaladas entre duas paredes quando essa temperatura é 10 graus Celsius, certo? Então, quando é 10 graus Celsius, elas estão cabendo perfeitamente entre essas paredes. A questão pede para determinar a força exercida nos apoios. Então, exercidas nesses apoios fixos, aqui e aqui. Quando a temperatura for 20 graus Celsius, as propriedades materiais e as áreas de seção transversais de cada barra são dadas na figura, certo? Então, em 10 graus Celsius, elas cabem perfeitamente e aí não exercem forças de reação, porque elas não estão pressionando as paredes. Já quando essa temperatura vai para 20 graus Celsius, elas alongam, elas se dilatam, e aí vai exercer uma força na parede. Então, a gente quer saber a reação dessa força, tá? O que é que a gente sabe, gente? A gente sabe que o alongamento da temperatura, ele é... Cadê minha setinha? Eu sempre perco ela. O alongamento da temperatura, ele é positivo. Ele vai alongar a barra, ele vai dilatar, certo? Enquanto da força, a força tende a comprimir a barra. Se ele tende a comprimir a barra, ele é negativo, certo? Então, tanto esse alongamento da temperatura quanto da força é igual a zero, porque não tem para onde ele se alongar, certo? Não tem para onde essas barras aumentar o tamanho. Não sei que ela entra na parede, que não é o caso. Então, a gente sabe que o alongamento da temperatura mais o alongamento da força é igual a zero. Como esse alongamento da força é negativo, ele passa para lá,
positivo, certo? Coloquei esse negativo com negativo aqui, mas é só passar para lá e deixar ele positivo. Então, o da temperatura, a gente tem dois materiais, então a gente faz o alongamento da temperatura tanto para o aço quanto para o latão. Então, alfa vezes o comprimento no aço, a diferença de temperatura, 20 menos 10, o alfa do latão, vezes o comprimento do latão, e a diferença de temperatura também 20 menos 10, igual ao alongamento da força. A força que a gente quer saber, certo? O comprimento do aço, a área do aço e o módulo de elasticidade do aço, que tudo é dado aqui nessa questão, tá? E a mesma coisa para o latão. Só que uma coisa eu sei, é que a força do aço e a força do latão é igual, tá? Eles estão naquela mesma estrutura, então a força que um exerce no outro é a mesma força, lei da ação e reação. Então, sabendo que a força do aço é igual à força do latão, substitui isso daqui só por F, substituo todos os valores, fico só com a incógnita F e chego no resultado de 7 kN, certo, gente? Então, essa questão é bem simples, a prova está bem simples, tem 4 questões apenas, e eu acho essa revisão mais difícil que a prova. Então, vocês vão tirar de letra, tá? Quem faz Macflu, acho que a do Macflu tá mais difícil. Resumado tá tranquila. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me perguntem. Vocês já me perguntam bem fora do horário da aula, então continuem me perguntando, certo? Boa prova para todo mundo e desculpa por não ter tido o Meet. Não foi culpa minha e nem de vocês. Então é isso. Tchau, gente. Até mais.